Quando pensamos em Carnaval, o que é que nos vem logo à cabeça? Pois, cor, música, festas gigantescas, mas e se esta celebração tão vibrante tiver raízes muito, mas muito mais profundas e antigas do que se calhar imaginamos? Vamos lá mergulhar na incrível viagem que transformou rituais antigos no espetáculo que hoje conhecemos. A pergunta é esta, não é? Como é que uma festa que basicamente para o mundo inteiro tem uma origem que nos faz recuar milhares de anos? A resposta, bem, não é nada simples, mas é uma mistura fascinante de religião, cultura e, claro, muita história. Para começar, temos de fazer uma viagem no tempo. Mas não é uma viagem pequena. Vamos recuar para muito antes do cristianismo. As primeiras sementes do Carnaval, por assim dizer, foram lançadas em festivais pagãos que celebravam algo fundamental: a passagem do inverno rigoroso para a primavera, a estação da fertilidade. E como é que eram estas festas? Bem, eram momentos de puro excesso. Comia-se e bebia-se sem limites, e as regras sociais, as hierarquias, eram viradas completamente do avesso, nem que fosse só por uns dias. A ideia era, no fundo, criar o caos para depois dar as boas-vindas à ordem e à renovação que a primavera trazia. E é aqui que a história dá uma volta decisiva. Com a expansão do cristianismo pela Europa, a Igreja Católica deparou-se com estas festas pagãs, que estavam super enraizadas na cultura popular. E o que é que fez? Em vez de as proibir, o que seria quase impossível, adaptou-as de uma forma muito inteligente ao seu próprio calendário. A transformação é notável. Pensem nisto. Um ritual pagão, focado na renovação da natureza, foi completamente reenquadrado para se tornar na última grande festa, na última oportunidade de excesso, antes de um período de 40 dias de jejum e penitência religiosa, a Quaresma. E é aqui que tudo faz sentido, até o nome. A própria palavra Carnaval conta-nos esta história toda. Vem do latim carneval, que significa literalmente adeus à carne. É uma referência direta ao início da Quaresma, a altura em que o consumo de carne era proibido. O nome da festa é, na verdade, o anúncio do jejum que vem a seguir. Curioso, não é? Ok, agora vamos dar um salto no tempo e atravessar o Atlântico. A tradição europeia, claro, viajou com os colonizadores portugueses, mas quando chegou ao Brasil, encontrou um solo tão fértil, tão rico, que se transformou em algo completamente novo. A primeira versão do Carnaval que desembarcou no Brasil foi o chamado Entrudo. Era, para ser sincero, uma festa de rua bastante caótica e pouco organizada. Era mais conhecido pelas brincadeiras de atirar água, farinha, limões de cheiro uns aos outros. Muito, muito diferente do que associamos ao Carnaval hoje em dia. E agora vem o passo que muda tudo, o que realmente define o Carnaval brasileiro. A tradição europeia não se impôs. Pelo contrário, fundiu-se de uma forma orgânica com os ritmos vibrantes, as danças, as tradições dos povos africanos escravizados e também com elementos das culturas indígenas. Foi aqui que a música se tornou definitivamente o coração da festa. E o resultado desta fusão? Bem, o resultado foi o nascimento de uma celebração que, apesar de ter o mesmo nome de outras pelo mundo, é inconfundivelmente brasileira na sua alma, no seu ritmo, na sua expressão. Deixou de ser uma cópia da Europa para se tornar numa criação cultural absolutamente original. Agora que já vimos como nasceu, vamos olhar mais de perto para a evolução dentro do próprio Brasil, porque a transformação do tal entrudo caótico para o espetáculo que conhecemos hoje é francamente impressionante. O contraste é brutal, não é? Passámos de batalhas de ruas espontâneas e meio caóticas para desfiles gigantescos, meticulosamente organizados. A festa deixou de ser sobre atirar coisas para ser movida pela música, pelos corpos, tornando-se numa verdadeira celebração da riquíssima diversidade cultural brasileira. Hoje em dia, o Carnaval no Brasil assenta nestes 3 grandes pilares. Temos os desfiles espetaculares das escolas de samba, que são autênticas competições de arte. Temos os blocos de rua, que são a alma democrática da festa, onde toda a gente participa. E claro, as incríveis variações regionais, que são um mundo à parte. Do frevo em Pernambuco ao axé na Bahia, cada uma com a sua identidade. É muito importante lembrar que o Carnaval é um fenómeno global, não acontece só no Brasil. Mas mesmo neste panorama mundial, a escala e o caráter da celebração brasileira, bem, destacam-se de uma forma muito, muito particular. Temos o Carnaval de Veneza, com as suas máscaras e aquela elegância toda, o famoso Mardi Gras em Nova Orleans, os ritmos contagiantes de Trindade e Tobago, o Carnaval de Barranquilha na Colômbia, enfim, há carnavais fantásticos por todo o mundo, cada um com a sua identidade. E depois há o Brasil. Só para termos uma noção da escala, no Rio de Janeiro, os blocos de rua podem juntar perto de 7 milhões de pessoas. 7 milhões, num único ano. A dimensão disto é simplesmente avassaladora. É uma participação popular que não tem paralelo em mais lado nenhum no mundo.
E isto mostra que é muito mais do que uma festa. O Carnaval no Brasil é uma forma de expressão cultural coletiva, é uma catarse, é uma afirmação de identidade e uma manifestação artística que envolve comunidades inteiras, que trabalham o ano todo para aqueles poucos dias de celebração. E no final fica a questão para pensarmos. Desde a antiga celebração pagã do fim do inverno até o maior espetáculo popular do planeta, o Carnaval é um espelho da sua própria história. E se calhar a evolução desta festa revela mais sobre a resiliência, a criatividade e a alegria de um povo do que qualquer livro de história conseguiria.